Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Que bom estarmos aqui. Vamos meditar na palavra de Deus. Ontem, amados, nós tivemos aqui um momento especial com todos os casais. Foi uma bênção, né? Um momento assim, como sempre que nós temos esse momento com os casais, tem sido um momento de crescimento. Tem sido um momento assim de comunhão e tínhamos aqui um bom número de irmãos, mas sentimos a falta também de alguns. Eu quero incentivar a você a estar conosco quando nós tivermos esses momentos, até porque é uma forma de nós estarmos crescendo, de nós estarmos compartilhando com os outros casais, um momento de comunhão, né? Eu estava até ministrando ontem a palavra nesse sentido, que às vezes a gente vai deixando para tratar do casamento e acha que está tudo muito bem e vai levando, e daqui a pouco a casa, em relação à vida do casal, não está tão boa quanto deveria estar. E a gente precisa, e é nessas horas que alguns vêm pedindo socorro, mas que poderia ter aproveitado momentos como esse de crescimento e de aprendizado. Então eu incentivo você. Vamos iniciar um novo ano, foi o último momento de encontro desse ano, mas no próximo ano nós vamos ter momentos melhores ainda de acompanhamento, de crescimento, de estarmos mais perto dos casais. Amém? Queria tratar nessa noite sobre atitudes que marcam a vida do próximo. Repita comigo, atitudes que marcam a vida do próximo. Não é a sua vida somente, mas a vida do próximo, apesar de marcar a nossa vida também. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25, nós vamos tratar sobre a parábola do samaritano. Lucas 10, 25. 10, 25. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos aguardar. Pode ser que você ainda não tenha encontrado. Lucas 10, 25. Se você tiver uma Bíblia, você acompanha isso. Então acompanha aqui conosco no telão. Tá ok? Diz assim a palavra de Deus, 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso era uma pergunta crucial. Muitas pessoas que se aproximavam de Jesus, eles queriam saber: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Assim foi com um jovem rico, assim com tantos outros que se aproximaram de Jesus. E mais uma vez uma pessoa pergunta aqui: mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Um dos doutores da lei. E Jesus disse: o que é que está escrito na lei? Como lês? Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aquele doutor da lei, ele perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus respondendo, falou: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancaram e se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou longe. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários ou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele. E tudo quanto mais gastares, eu pagarei a você quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse:
o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus respondeu: vai e faze da mesma maneira. Termina o texto. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero te louvar e te agradecer e pedir que tu venhas falar ao nosso coração de acordo com o teu propósito, para louvor e glória do nome de Jesus. Que as mentes e os corações sejam iluminados, que tudo aquilo que venhamos a ministrar e a trabalhar nessa noite em relação ao texto seja de crescimento para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a parábola do samaritano é uma narrativa poderosa contada por Jesus em resposta à pergunta de um certo doutor da lei sobre quem era o próximo. E esse está registrado lá no versículo 25 a 28, você vê Jesus tendo aquele contato inicial com o doutor da lei. O nome samaritano se refere a um lugar, a uma cidade de nome Samaria, da época de Jesus. Atualmente, essa região está situada na Palestina, entre Israel e a Cisjordânia, no Oriente Médio. E nós podemos destacar isso. Neste relato, Jesus ilustra o verdadeiro significado do amor e da compaixão. Nós podemos elencar algumas questões importantes do texto. Primeiro, versículo 10, 29. Capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quer dizer, aquele homem, mesmo sendo um doutor da lei, um daqueles que era responsável por interpretar a lei e ensinar o povo judeu, ele chega a Jesus e disse: Senhor, quem é o meu próximo? Identifica para mim quem é o meu próximo. Primeira questão que nós podemos aqui elencar, que nós podemos aqui traçar, que nós podemos aqui destacar: ele queria saber quem era o seu próximo. Ele indaga Jesus a fim de saber quem era o seu próximo. Segunda questão que nós podemos tratar aqui, versículo 10, 31 e 32. Indiferença religiosa versus compassividade. Versículo 10 diz: ocasionou que descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Depois a Bíblia diz que desceu um levita, e ele também passou longe. Na verdade, nós podemos notar aqui que dois religiosos, duas pessoas que eram consideradas como aqueles que deveriam o cuidado, que deveriam dar o abrigo, que deveria dar realmente uma resposta para a situação daquele homem que estava caído na estrada, porque Jesus disse que havia um homem que ele estava caído. Alguém pegou aquele homem, roubou aquele homem, depois bateu naquele homem e soltou na estrada. E a Bíblia diz no versículo 28 e 29, que é o que lemos aqui, 31 e 32, que passou um sacerdote, e o sacerdote passou longe. Depois o levita também passou longe. Mas o versículo diz que havia um samaritano, alguém que para os judeus era considerado um povo estranho, um povo indiferente para os judeus, simplesmente por causa da mistura dos samaritanos com outros povos. Isso está registrado lá ao longo do Antigo Testamento, entre o reino do norte e o reino do sul. E os samaritanos, que eram do reino do norte, andaram se misturando com outros povos, e por causa disso, eles eram considerados pessoas impuras, indiferentes para os judeus, que eram judeus do sul. E Jesus, ele trata aquele samaritano, passou, mas ele se compadeceu. Em meio a dois religiosos que passaram longe, houve um samaritano que não foi indiferente. A religião foi indiferente àquele homem que estava caído. Mas o homem samaritano, ele teve uma atitude de compassivo. Ele teve uma ação de compassividade, de amor, de cuidado. A atitude do sacerdote levita, que passaram sem ajudar, foi uma atitude de indiferença. Então nós vemos aqui uma atitude de indiferença religiosa versus a compassividade. Terceiro, compaixão e ação. Versículo 33 e 34. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
a atitude do samaritano em ajudar o homem ferido, apesar das indiferenças culturais e sociais. Os judeus, como eu disse, não se davam com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos um povo mestiço. Mas esse samaritano teve uma atitude diferente. Ele cuidou daquele homem que estava caído. Ele teve uma ação, ele teve compaixão, ele teve uma atitude de cuidado para com aquele que estava no meio da estrada. Outra coisa também que nós podemos aqui destacar no texto, superação dos preconceitos e barreiras culturais. Versículo 33 e 34, mais uma vez, o desprezo histórico entre os judeus e os samaritanos, ele foi superado pelo cuidado que o samaritano teve para com o homem que estava caído. O homem estava lá caído, mas ele foi lá e cuidou. Então houve uma superação dos preconceitos. E quantas pessoas estão caídas no meio do caminho, e Deus nos chama também a cuidar delas, a estender a mão, a ajudar. Então foi isso que aconteceu com esse samaritano. Outra atitude também que nós podemos destacar no texto, restauração e cuidado. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para um estalagem e cuidou dele. Então houve um cuidado pessoal do samaritano. Ele não simplesmente olhou, viu a deficiência, viu a situação difícil na qual estava aquele homem caído e deixou de lado. Como eu disse anteriormente, a religião passou de largo, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. E Jesus estava contando uma história que aquele homem samaritano, ele cuidou pessoalmente, ao tratar as feridas do homem e providenciar o seu bem-estar. E aí a Bíblia diz que ele chegou no local, deixou tudo pago e disse: quando eu voltar, se tiver devendo alguma coisa, eu vou cobrir a despesa desse homem. Ele simplesmente não deixou e pronto. Ele disse: ainda mais quando eu voltar, eu vou cuidar dele. Pode deixar comigo, põe na minha conta. Outra coisa, custo do amor altruísta. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O sacrifício do samaritano ao cuidar do homem ferido e pagar pela sua recuperação. Havia uma atitude no coração daquele homem. E sétimo, outra coisa que nós podemos destacar também, desafio à obediência e ao amor prático. Às vezes é muito fácil dizer: eu amo você, mas aqui nós temos uma atitude de amor prático. No versículo 37, Jesus perguntou: qual desses 2 é o seu próximo? O que ele disse? O que usou de misericórdia. Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. A instrução de Jesus para ir fazer da mesma maneira mostra que o amor vai além das palavras. Aquele homem samaritano, ele não amou simplesmente com as palavras, ele teve uma atitude. E nós podemos, queridos, aprender alguns princípios práticos para a nossa vida a partir da atitude do samaritano. Nós podemos aprender alguns princípios para a nossa caminhada como cristão. Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela tem sempre algo a nos ensinar. Nós não podemos ler a palavra de Deus e essa palavra, e quando Jesus tratava de uma parábola, ele estava tratando e trazendo um ensinamento para a vida. Ele estava tratando de situações do cotidiano, mas também de situações do dia a dia, que deveriam ser tratadas e que deveriam ser ajustadas. Jesus estava contando a história do samaritano para esse doutor da lei, para que ele colocasse em prática no seu dia a dia, na sua vida diária. Então, o primeiro princípio prático que nós podemos destacar aqui no texto: esteja disposto a agir. O bom samaritano não apenas sentiu compaixão. Às vezes é muito fácil a gente sentir pena das pessoas. Eu acho essa palavra sentir pena uma palavra um tanto, negativa. Ai, eu estou com tanta pena dele. E às vezes é muito fácil nós sentirmos pena de alguém, porque não está vivendo do jeito que deveria viver, ou simplesmente porque está numa situação difícil demais. Mas o samaritano, ele não somente sentiu pena, ele sentiu compaixão, ele agiu em favor daquela pessoa.
Ele não simplesmente olhou e disse: ah, meu Deus do céu, eu queria tanto que ele fosse alguém, que alguém cuidasse dele. Talvez o sacerdote passou e disse: eu queria tanto, Deus abençoa que alguém cuide dele. Talvez o levita tinha suas responsabilidades pessoais, e para ele tocar naquele homem era uma atitude de impureza até, e ele poderia simplesmente ter dito: Deus, faz alguma coisa por ele. Mas na verdade, o agir compete a nós. O agir não compete simplesmente a Deus, porque Deus usa pessoas. Diga: Deus usa pessoas. E Ele quer me usar. Ele quer te usar. Ele quer agir através da nossa vida. É muito fácil identificar o que precisa ser feito pelas pessoas. Não é fácil. Se você sair pelas ruas de Fortaleza, se você sair, se for agora no centro, se você for agora nos lugares mais distantes desse bairro, você vai encontrar pessoas que precisam que alguém faça alguma coisa por elas. E que muitas vezes nós estamos orando. Nós estamos pedindo a Deus, isso não é errado. É importante nós estarmos clamando a Deus. Mas é importante também nós irmos, nós levarmos não somente a palavra, que é o pão da vida, mas o pão físico também. Algumas pessoas estão precisando de um cuidado mais do que os outros. E Deus nos desafia a agir. Deus nos desafia a se compadecer. Às vezes é muito fácil nós estarmos olhando só para as nossas chagas e para as situações deprimentes da nossa vida. E muitas vezes não estamos olhando para aquele que tem uma situação muito mais difícil, que precisa de uma palavra de amor, de zelo e de cuidado, e de carinho e de compaixão, e agirmos em favor dessa pessoa. E é para isso que Deus está nos chamando. Deus nos chamou a agir. Muitas vezes nós queremos os culpados. E eu digo nós, porque eu também me incluo nisso. Todos nós, muitas vezes queremos os culpados porque algo não aconteceu bem. E aí muitas vezes nós já estamos resmungando, porque ninguém está olhando para mim. Enquanto, na verdade, nós deveríamos olhar para o outro. Porque enquanto estamos preocupados aqui em olhar para nós, cuida de mim aqui. Eu sou coitadinho, né? Cuida de mim aqui. E Deus está dizendo: você precisava olhar para o outro. Você precisava agir em favor do outro. Não basta simplesmente ver a situação negativa em que alguém está passando e deprimente e dizer: coitado dele, pobrezinho. 1 João 3,18, Jesus disse assim, aliás, João, ele trata: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. É praticar a disposição para ajudar e fazer a diferença na vida de outras pessoas, mesmo que isso seja inconveniente ou seja desafiador. Muitas vezes é inconveniente você se baixar como o samaritano se baixou e pegar um homem maltratado, moribundo, entregue à própria sorte, que ele estava ali para morrer. E deixa ele morrer. Mas o samaritano agiu em favor dele. Ele livrou alguém da morte. Ele livrou alguém de uma situação pior. E Jesus estava ensinando justamente a respeito disso. Que não bastava simplesmente o doutor da lei, aquele homem, simplesmente ficar num discurso. Porque anteriormente, nos versículos que antecedem, no início do capítulo 10, Jesus vai tratando das atitudes dos religiosos da época, e alguns até ficaram chateados com Jesus. Senhor, tu estás falando isso conosco? Jesus disse: sim, porque vocês também. E o discurso de Jesus não era para maciar o ego. O discurso de Jesus era para mudança de vida. Era para mudança de atitude. Era para mudança de comportamento. Mas não simplesmente para que a pessoa mude por mudar. Mas era a atitude de agir em favor do outro. Em vez de agir em favor de si mesmo. Porque nós vivemos, e imagine se o discurso de Jesus hoje, qual seria para a nossa sociedade atual? Se o discurso de Jesus já era esse naquela sociedade, em que não havia laptop, em que não havia internet, em que não havia computador, em que não havia tanta luxúria, como hoje existe tantas coisas, imagine qual seria o discurso de Jesus hoje. Em que muitas vezes as pessoas estão buscando
a autoaprovação. Então, quando Jesus trata aqui da questão do samaritano, ele está dizendo, não esteja disposto a agir. Antes de falar em amor, seja alguém que viu, alguém que está caído, e vai lá e dá uma comida para ele. Certa vez eu estava num lugar, e eu me surpreendi um pouco, e alguém chegou e pediu um prato de comida, para um homem que estava um tanto moribundo. E em vez daquela pessoa dar um prato de comida, eu sei que existem situações e situações. Eu prefiro dar comida do que dar dinheiro, porque muitas vezes a pessoa vai utilizar o dinheiro para outras questões, né? E a gente nunca sabe, às vezes até para droga. Mas na hora que aquele rapaz foi pedir um alimento, o homem maltratou ele. E eu vi de longe, e aí ajudei aquela pessoa. Dei aquela comida lá, e isso, eu digo com muito zelo, mas sem querer me expor, porque também não poderia eu ver e eu falar aqui só que vi e não fiz nada. Mas às vezes o que nos falta também é esse desafio de agir, não somente ver, mas agir também em favor do outro. E foi justamente o que Jesus estava dizendo. Primeiro princípio, esteja disposto a agir. Segundo princípio, supere barreiras e preconceitos. E isso é muito difícil, querido. Superar as barreiras e os preconceitos é um tanto desafiador. Porque muitas vezes nós estamos na posição da conveniência. Está muito conveniente aqui. E você ir ali nas camadas, muitas vezes mais difíceis da sociedade, você chegar até lá, é um desafio muito grande. Então não permita que a indiferença, nós não podemos permitir que a indiferença, porque havia uma indiferença ali entre o samaritano e aquele homem que estava caído. Uma diferença cultural, uma diferença ética, e que talvez poderia ser um empecilho. Mas ele não pensou duas vezes. E nós não podemos deixar que a indiferença ela venha nos privar de ajudar quem precisa. É preciso, muitas vezes, superar os preconceitos, os estereótipos, a imagem negativa que muitas vezes nós fazemos da pessoa. Mas é preciso superar isso, a fim de que nós possamos cumprir o nosso papel. Então, supere as barreiras, supere os preconceitos, para agir em favor do amor e da compaixão. E Deus quer usar a nossa vida aqui nesse bairro, é aqui, não é muito distante. Às vezes nós queremos ser usados em outros lugares. E muitas vezes Deus está dizendo, mas é aqui que eu quero que você seja usado. É aqui que eu quero que você disponha os teus talentos, as tuas habilidades. É aqui que eu quero que você venha a romper as barreiras que impedem você de avançar. Porque muitas vezes, quando nós, como eu disse anteriormente, quando nós estamos olhando só para nós mesmos e olhando no espelho, a gente acha assim, sou eu, e eu, e eu, e eu. Mas nós precisamos descer e olhar para o outro e vencer as barreiras que nos impedem de estender, do cuidado. Muitas vezes nós estamos preocupados, eu tenho os meus problemas. Mas quando você cuida do outro, você vai entender que você não tem problema nenhum. Que muitas vezes, querido, você tem apenas uma faísca. E que, na verdade, os grandes problemas estão, muitas vezes, diante de nós, precisando de uma palavra de compaixão, de amor. O bom samaritano poderia ter dito, mas eu tenho as minhas coisas para resolver. Eu tenho as minhas lutas particulares e pessoais. Por que eu vou fazer isso? Isso não compete a mim. Tem um religioso ali, tem um outro ali, a outra pessoa que vai passar vai fazer isso. Mas ele superou as barreiras, ele superou os preconceitos. O bom samaritano se compadeceu. Enquanto os outros que tinham um papel, passou largo, passou longe, ficou distante. Porque isso não compete a mim. Eu tenho que cumprir o meu papel. E nós precisamos despertar para isso. Terceiro princípio que nós devemos seguir, demonstre cuidado na prática. Assim como o bom samaritano cuidou pessoalmente do ferido,
pratique uma atitude de empatia, de se colocar no lugar do outro, ao atender às necessidades tangíveis, as necessidades concretas das pessoas. É como Jesus disse que alguém foi na porta da casa do vizinho e disse: olha, eu estou precisando de uma ajuda, de volta amanhã, porque hoje eu já estou com as luzes fechadas, meus filhos já estão deitados. Não se compadeceu do amigo. E nós precisamos demonstrar o cuidado na prática. Qual é a real necessidade daquele homem caído? Será que ele precisa só de uma palavra? Você acha que se o bom samaritano tivesse chegado lá e tivesse dito: levanta-te e anda em nome de Jesus, teria acontecido alguma coisa? Naquele momento não, porque a necessidade dele era de cuidado. Cuidado na prática. E ele mesmo teve que levantar e colocar no seu animal e levar para uma estalagem. Foi o cuidado na prática. Às vezes alguém chega do nosso lado e ela está atribulada, está precisando de uma oração. Espera aí, querido, que eu vou pedir o obreiro para orar, eu vou pedir o pastor, vou pedir... Ou não, eu que estou precisando de oração. Enquanto, na verdade, a nossa palavra diria: deixa eu orar por você. Eu acho legal uma batazinha que o pessoal usa, nós vamos depois colocar aqui também na igreja. Logo, logo, posso orar por você? É um convite a algo especial. Eu posso orar por você? Porque muitas vezes nós precisamos ter uma atitude de prática. Só dar uma palavra naquele momento é a mesma coisa que você ir para uma comunidade que está precisando de alimento, você dizer: vamos levar a palavra, mas eu tenho que levar o pão também. Eu tenho que levar o cuidado. Eu tenho que levar o amor. O samaritano compreendeu o cuidado que ele tinha que ter para com aquele homem. Ele não somente viu, mas ele entendeu, se colocou no lugar do outro. É aquilo que diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, da parte B. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Então ele considerou o outro superior a ele. Naquele momento, quem tinha uma maior necessidade era o que estava caído. Não era ele. Quem tinha a maior necessidade era o que estava jogado lá. E às vezes a gente tem a síndrome de achar que nós precisamos sempre, a síndrome do patinho feio, costumo dizer, né? O problema está sempre comigo. É a síndrome do que... E vai se perdendo na caminhada com esses sentimentos, vai se perdendo na caminhada com esses sentimentos e nunca avança na vida. Mas Deus te chamou e Deus te gerou para fazer a diferença na vida do outro. Deus nos chamou com esse propósito. E se nós continuarmos só aqui, olhando para as nossas necessidades, quando você passa a olhar para o outro, você até se esquece da sua necessidade. Sabia disso? Prestou atenção nisso? Quando você ora pelo outro, parece que aquela oração se torna um bálsamo até mesmo na sua vida. E a gente precisa despertar para isso. Eu estava vendo, achei muito interessante, eu estava vendo um vídeo essa semana, que até mandei para os meninos, para o Vinícius, para a Sara, para a Flaviana, que o rapaz que estava falando lá era um pesquisador, um cientista, ele dizia que quando você ora, aquela oração, ela causa uma influência grande no seu cérebro. Né? Causa uma influência grande. Ele diz, porque naquele momento da oração é como se você estivesse em contato com o Senhor, né? Eu estava, só abrindo um parênteses, eu estava vendo isso. Então, quando você ora por alguém, você está promovendo tanto algo bom dentro do seu coração, como está promovendo também na sua própria vida. Então, o princípio aqui é demonstrar cuidado na prática. É ter empatia com a necessidade concreta. Não é só dizendo, vai, Deus te abençoe, enquanto cabe a mim, muitas vezes, abençoar, dar uma palavra, ajudar, estender a mão. Qual é a sua real necessidade? Você já pensou, querido, qual é a sua real necessidade? Porque para você cuidar de alguém, você precisa estar curado. Você não pode cuidar de alguém se você estiver doente. Você não pode. Às vezes eu fico assim, e
orientação, é para a igreja. Eu fico um pouco preocupado como é que muitas pessoas às vezes têm anos de fé, anos-luz, né? 10 anos de fé, mas ainda continua nas mesmas pegadas, na mesma caminhada. Se você não liga, o pastor não está ligando para mim, não está olhando para mim. Se some, eu tenho que ir atrás. Aí eu me lembrei daquela palavra que o pastor foi atrás do filho pródigo, perdido. Não foi da ovelha, né, desgarrada, que se desgarrou do rebanho. Alguém estava fazendo uma orientação, dando uma orientação a respeito disso. E às vezes a gente passa anos na caminhada, 10 anos, e muitas vezes não produz, porque tem áreas da nossa vida que precisa ainda ser tratada, e nós precisamos deixar Deus tratar. E eu preciso ser bem sincero, nós vamos estar trabalhando aqui na igreja, durante todo o ano de 2024, um trabalho intenso de acompanhamento. Mas eu preciso tratar as áreas concretas que têm trazido prejuízo na minha vida. Eu preciso ser bastante sincero. Das áreas concretas, o que eu preciso, em que eu preciso ser tratado para que eu possa avançar. Porque eu só posso cuidar do outro se a minha vida estiver resolvida. Eu não digo que nós vamos resolver 100% da noite para o dia, é um passo a passo. Mas pelo menos se você estiver sendo acompanhado, vai ficar mais fácil. Agora, se você não estiver sendo acompanhado, não tem como, querido. Se você não se deixar acompanhar. Tem que se deixar acompanhar, tem que se deixar cuidar. Eu preciso entender isso. Como pastor, eu também preciso ser cuidado por alguém. Eu tenho pessoas que caminham comigo, sim. E como ovelha, você também precisa dar um voto de confiança a alguém, para que você esteja totalmente curado e não esteja tratando com pessoas erradas a respeito de situações que você deveria tratar com as pessoas certas. Entende isso? Quem é a pessoa certa? Aquele que está me acompanhando. Aquele que é um líder espiritual sobre a minha vida. Então, para que eu trate do outro, esse homem aqui, o samaritano, era uma pessoa resolvida. Talvez não fosse 100%, porque ninguém é 100%. Vamos estar 100% somente quando estivermos na glória com o Senhor. Mas ele era alguém que estava resoluto na sua missão. E qual era a missão? Era cuidar, era o cuidado prático. Então, considere o outro superior a si mesmo. Mas primeiro, trata as situações que estão no teu coração. Se for possível, claro que hoje mesmo não, né? Não dá. Hoje mesmo você pode ir no altar do Senhor aqui. Mas a partir de amanhã, pense em alguém. Para você despejar tudo. Mas alguém que esteja preparado para cuidar de você. Entende? Para que o seu coração esteja livre para você cuidar de outras pessoas. Senão não dá. Seu coração esteja aberto para isso. Quarto princípio, haja sem esperar reconhecimento. E aí é um desafio, né? Hoje as pessoas querem a plateia. Olha a ação social, a boa ação que eu fiz. Aí filma lá e bota no status. Olha isso que eu... Aí a gente vai. Porque hoje tem a mídia, né? Tem a mídia social. E a mídia social, muitas vezes, ela vai querer o reconhecimento. Mas aqui nos chama a atenção de agir sem esperar reconhecimento. Lucas 35 a 38, o texto diz que o samaritano partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Ele saiu. Poderia ser que aquele homem já curado fosse embora dali e não soubesse nem quem foi que fez. Mas ele fez a parte dele. Ele quitou a dívida do homem e disse, olha, se tiver mais alguma coisa para ser feito, quando eu voltar... E ele não disse, se o homem estiver aqui, não. Ou, se tiver alguém para me agradecer. Ele disse, quando eu voltar, eu resolvo, se tiver alguma dívida a mais. Ainda teve confiança no coração de que quem estava na estalagem não ia enganar ele. Então, agir sem esperar reconhecimento. O que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 35 a 38? Vocês, porém, amem os inimigos. Isso é um desafio. Amar quem nos faz bem é muito fácil. Mas amar quem muitas vezes tira a nossa paz é um desafio. Mas Jesus disse, amem os vossos inimigos, façam bem e emprestem.
sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, que está nos céus. Então, o bom samaritano, ele não esperava um elogio, ele não esperava um reconhecimento. Ele não esperava ser visto pela mídia. Eu estou fazendo aqui. Mas alguém está me vendo? Alguém está vendo a boa ação? Não. Deus nos chama a agir dessa forma. Muitas vezes é no silêncio que Ele vai nos recompensar. Muitas vezes é no silêncio que Deus vai retribuir a cada um. É por isso que eu lembrei de uma história de que um certo pastor, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele disse que ele era levado aos céus. Quando chegava lá no céu, era distribuído lá as mansões, os galardões. E era como se fossem várias casas para cada um dos filhos do Senhor. E ele disse que o anjo pegou na mão dele e levou para um determinado lugar. E ele passou e de repente ele viu aquela irmã que ficava lá no finalzinho da igreja. Que ficava o cultozinho todo dormindo. E ele olhou e aquela irmã tinha uma casa espaçosa, bonita, negócio legal. E ele disse, a casa dessa irmã que passa o culto dormindo é desse tamanho, imagine a minha. Eita, que o negócio vai ser bom demais. E aí ele foi passando. E muitas vezes alguém que estava ali no anonimato dentro da igreja, ele olhava e dizia, mas aquela, poxa. E quando chegou na casa dele, o anjo disse, essa é a sua casa. E era bem inferior à casa da irmãzinha, né? Mas não estou entendendo bem. Como é que a casa da irmã, que vivia lá no final da igreja, que só ficava dormindo, como é que é melhor do que a minha? O anjo disse, não, é porque ela era o resultado das suas ministrações aos domingos. Quando você achava que ela estava dormindo, ela estava intercedendo pela sua palavra. Ela estava sustentando o teu ministério. Então, querido, nós precisamos muitas vezes agir sem esperar um reconhecimento. Às vezes é muito fácil. Nós esperamos, vou fazer aqui porque alguém vai ver. Não, ajude de forma sem qualquer interesse, sem esperar aplausos, sem esperar gratidão. Faça o bem pelo bem em si mesmo. E é justamente esse princípio aqui que nos chama a atenção. Haja sem esperar reconhecimento. Eu louvo a Deus, porque aqui mesmo na igreja nós temos muitos irmãos que fazem assim. Quantas vezes nós chegamos aqui para determinados momentos, como o de ontem, né? Que nós chegamos aqui, estava tudo preparado, estava tudo bonito, como no dia do café da manhã com os voluntários. E graças a Deus que Deus tem levantado uma igreja que tem compreendido essa visão. Que isso esteja no nosso coração todos os dias, no cuidado para com o outro, no amparo para com o outro, na oração pelo outro que está precisando. É para isso que Deus nos chama. Quinto e último lugar, seja consistente no amor e na ação. Não deixe a inconstância impedir a sua prática de ajudar os outros. Não é só um momento. Eu vou fazer hoje e pronto. Não. Tem que ser constante no amor e na ação. É para isso que Deus nos chama. É hoje, é amanhã, é depois da manhã. Eu estou cansado hoje, mas é possível que nesse dia Deus levante alguém para fazer por você. Mas eu preciso ser constante. Mantenha consistente em sua disposição para ser um agente de mudança e apoio na vida das pessoas. Seja consistente. Estou fazendo hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois, vou cuidar de alguém. Eu vou ter uma atitude. É aquela pessoa que é proativa em fazer, que tem atitude, que está disponível, que realmente tem princípios espirituais. Às vezes eu fico observando, querido, você pode até... Eu fico observando alguns irmãos aqui da igreja, né? Eu posso citar aqui o irmão Edson, né? Eu nunca disse para ele que ele tinha que abrir a igreja, que ele tinha que fechar a igreja, que ele tinha que fazer... Mas ele tem uma atitude assim, né? Terminou, vai todo mundo, ele está aqui fechando as portas, ele e a Adelaide, né? Resolvendo tudo. Mas não foi colocado esse... Ele entendeu o que é fazer para o Senhor. E é esse espírito que Deus quer despertar em relação ao cuidado para com o próximo. É esse mesmo espírito de ser consistente no amor, de amar, independente, queridos, de que venhamos a receber um reconhecimento ou ser amado por alguém. Porque muitas vezes nós vamos amar e cuidar de pessoas que são estranhas, que são alheias
a nossa vida. E Deus nos chama para isso. Adotar esses princípios na vida cotidiana pode transformar a nossa vida e gerar um impacto positivo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É um impacto diferenciado. Seguir o exemplo do bom samaritano apresentado por Jesus vai fazer toda a diferença. A parábola do bom samaritano nos desafia cada um de nós a redefinir quem é o nosso próximo e a agir com compaixão, com amor prático, com amor constante, com amor que realmente é um amor de atitude, do zelo, do cuidado, um amor que traz crescimento, que traz desenvolvimento, que traz verdadeiramente uma gama de sentimentos positivos ao corpo de Cristo. Jesus estava falando algo não simplesmente solto. Jesus estava chamando os religiosos a pensarem a respeito de não ter uma vida simplesmente pautada no Antigo, no Novo, naquilo que estava registrado nas Sagradas Escrituras, mas ter uma vida pautada na prática do amor e do cuidado, do zelo. No texto, Jesus estava falando de algo que ele mesmo estava disposto a fazer. Porque quando Jesus esteve aqui entre nós, ele usou de misericórdia para com aqueles que se aproximavam dele. Seja um homem atormentado que procurou a Jesus, que precisava de libertação, seja um cego de nascença, seja um pai que perdeu uma filha, Jesus usou de misericórdia para com todos esses. E Jesus estava ensinando qual era o caminho. Jesus agiu com amor, Jesus agiu com misericórdia. Jesus teve atitudes que marcou a vida das pessoas, que verdadeiramente impulsionou o coração dos discípulos a saírem e falarem dele, falar de Jesus por todo mundo. E é essa proposta que Deus quer também para a nossa vida. Porque ainda hoje, Jesus continua tendo amor, Jesus continua tendo misericórdia, Jesus continua tendo zelo e Jesus continua tendo cuidado por todos aqueles que se aproximam dele, que se aproximam da sua presença. E é isso que Jesus queria ensinar, e é isso que Jesus queria impulsionar no coração dos religiosos. A história do bom samaritano nos inspira a viver um amor ativo. Não um amor indiferente, um amor de longe, um amor que se compadece, mas um amor que age a partir da compaixão que há no coração. Mas para isso, eu preciso ser alvo da misericórdia de Deus, eu preciso ser alvo do amor de Deus, eu preciso ser alvo de um coração que se dispõe a ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu necessito de uma transformação genuína. Jesus estava falando de algo que Ele foi capaz de fazer, de dar a sua própria vida por aqueles que Ele ama. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós, Ele se entregou na cruz do Calvário, e Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Essa mensagem precisa estar no nosso coração. Fica de pé na presença de Deus.